Olá pessoal do canal Pains Acontece. Hoje nós viemos na casa paroquial visitar o padre Cristiano Caetano Leal. Tudo bem, padre? Tudo bem, Taécio, tudo jóia. Uma alegria muito grande aqui estar com vocês nesse dia que eu estou chegando na cidade de Pains, com muita alegria, muito entusiasmo para servir essa cidade, essa paróquia. Muito obrigado por ter nos concedido essa entrevista. Alegria toda minha estar aqui sempre à disposição no canal. Padre, primeira pergunta. O senhor é vigário ou pároco e qual a diferença dessas duas palavras? Então, eu estou recebendo a designação, Taécio, de exercer a função de vigário paroquial aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo, né, de Pains. A minha função é vigário paroquial. Eu sou um contribuinte da pessoa do pároco, que é o padre Adeusiri. Então, a função do vigário é essa, é a de colaborador do pároco, né? O pároco é aquele que administra pastoralmente, financeiramente a paróquia, e eu estou aqui para auxiliá-lo na pastoral, na catequese, na doutrina, nas celebrações, naquilo que ele me confiar. Então a diferença é essa, o pároco ele exerce uma responsabilidade maior na paróquia, em termos pastorais, em termos financeiros, e eu como vigário paroquial estou aqui como contribuinte dele. Certinho, padre. Quanto tempo de ordenação? Tenho 12 anos de sacerdote, tá? Eu me ordenei no ano de 2008, 12 anos de padre. Qual a cidade natal do senhor, padre? A minha cidade natal é Arcos, aqui vizinho, né? Bem pertinho. Padre, como projeta sua missão como sacerdote nessa cidade que agora o acolhe? Então, primeiramente quero deixar desde já o meu agradecimento pela acolhida do Padre Adeusiri e também dos leigos e leigas aqui da paróquia Nossa Senhora do Carmo. E a expectativa é que eu me torne realmente esse colaborador do Padre Adeusiri e também um colaborador nesta paróquia, nessa cidade, para a gente junto tentarmos construirmos o reino de Deus também aqui, fazer desta cidade, fazer desta comunidade uma comunidade onde se vive e onde se vivencia também o Evangelho, né? Então essa é a minha missão, é a missão de colaborador, e a minha expectativa é essa, é contribuir com a pregação do Evangelho e formarmos verdadeiras comunidades aqui. Como pregar o Evangelho em tempos de modismo de correntes e fake news, padre? É muito desafiador hoje pregar o Evangelho. A primeira coisa que a gente precisa de ter em mente é a abertura, né? Nós estamos vivendo uma sociedade muito fechada em si. E pregar o Evangelho, a gente precisa dessa abertura no âmbito social. Nós vivemos numa sociedade muito complexa, muito diversa, com pensamentos diversos, alguns absolutizando muito a sua forma de pensar, e às vezes nós encontramos uma sociedade muito fechada para esta abertura. Então eu acho que hoje é desafiador, nos tempos modernos, nos tempos atuais, encontrar uma sociedade aberta para aquilo que intui de fato o Evangelho. Então, primeira coisa que é desafiante, encontrarmos pessoas abertas para escutar, para ouvir, uma sociedade pós-moderna, onde muitas pessoas não conseguem mais ouvir, não conseguem mais escutar. Certinho, padre. Qual o maior desafio da igreja em nossos tempos? Um dos maiores desafios que eu vejo é exatamente encontrar realmente essa abertura, né? Nós estamos vivendo numa sociedade plural, numa sociedade diversificada, e nós precisamos aprender a lidar com as diferenças, a lidar com a diferença do outro, a lidar com as diversas crenças, com as diversas religiosidades, com os diversos perfis, as diversas culturas, os diversos pensamentos. Então é desafiante hoje você colocar o cristão também para viver isso, né? Ter essa abertura de conviver também com o diferente. Então nós estamos vivendo uma sociedade dessa forma, e o Evangelho e a vida cristã está aí para isso, para nós acolhermos uns aos outros, escutarmos mais uns aos outros, dialogarmos mais uns com os outros e
um dos maiores desafios nossos é fazer com que haja essa unidade também na diversidade, em termos modernos. Certinho, Padre. Como a igreja deve se portar em tempos de pandemia? Então, a igreja ela tem um papel fundamental nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da pandemia, porque o que seria de nós sem a fé? O que seria de nós sem a esperança? Então, acho que o papel da igreja hoje, nesse tempo da pandemia, é exatamente para injetar a esperança através da fé, de dias melhores, de dias de superação. Né? Então, nós estamos vivendo esses tempos desafiantes, esses tempos da pandemia, e o nosso povo precisa de receber a esperança, à luz do Evangelho. Então, quero já de antemão dizer, né, dias melhores virá. Né? Nós precisamos confiar nas promessas de Deus, nas promessas do Senhor. Né? Então, a religiosidade ela é fundamental para espiritualizar e também para evocar essa esperança de dias melhores numa sociedade onde se vive essa complexidade de dor, de desolação e de tristeza em meio a tantas famílias como tem passado com seus entes doentes e até mesmo de famílias que estão perdendo seus entes queridos. Certinho. Qual o maior desafio para o senhor como um sacerdote novo? Então, eu já tenho uma experiência de 12 anos de padre, 12 anos de sacerdote. Eu posso dizer que já deparei com muitas situações nesses tempos de 12 anos. É desafiante trabalhar a unidade nessa diversidade. Né? Talvez o que seria um pouco mais desafiante no meu ministério hoje é tentar trabalhar a comunidade dentro dessa unidade, dessa unicidade. Nós estamos lidando com cristãos diferentes, com pessoas diferentes, leigas diferentes, vindo de realidades diferentes, né? E eu acho que é fundamental nós trabalharmos a tolerância, a compreensão nesses tempos. Eu, enquanto sacerdote, eu vejo que a principal nossa realidade que precisa hoje de ser trabalhada enquanto desafio é fazer os nossos cristãos cada vez mais unidos, numa unidade. Né? Enquanto padre de 12 anos que eu exerço meu ministério, eu vejo essa realidade. Nós estamos passando por tempos diferentes, nós estamos passando por momentos de transição. E o ministério sacerdotal ele implica nisso, né? Nesta abertura. E o sacerdote precisa disso, Taécio. Ele precisa de acolher as diferenças, saber lidar com as diferenças. Hoje nós temos na igreja grupos diversos. E nós precisamos saber transitar nesses grupos, enquanto padre, enquanto sacerdotes. Né? Enquanto padre, enquanto sacerdote, vocês nunca vão me ver assim, com a mentalidade fechada, vivenciando somente a vida pastoral para um grupo. É papel nosso, enquanto sacerdote, nós conseguirmos transitar nesses diversos grupos, seja da renovação carismática, seja do apostolado da oração, seja da juventude, seja de encontro de casais. Essa flexibilidade do sacerdote ela precisa de acontecer para ser um canal de unidade nisso que eu estou propondo. Padre, o senhor exerce alguma outra atividade? Então, na atual conjuntura, eu estou, além de receber essa missão de ser um colaborador de vigário paroquial aqui desta paróquia, eu estou dizendo assim, um ano sabático de estudos. Eu voltei a estudar, né? Eu estou terminando a minha graduação em psicologia e também o mestrado em psicologia. Eu entrei com um projeto de mestrado, tanto para a área de filosofia quanto para a área de psicologia, as duas áreas, a temática se aproxima. Então eu também estou vivendo esse processo aí de estudos de mestrado para que eu possa contribuir também com a igreja, não só no âmbito espiritual, mas também no âmbito da saúde mental. Certinho, padre. Uma mensagem vocacional. Seja um cristão verdadeiramente
atuante naquilo que lhe confia enquanto batizado. Porque a vocação precisa de ser vista não só no âmbito sacerdotal, mas a vocação precisa também de ser vista no âmbito batismal. A primeira coisa que nós somos chamados é viver a nossa vocação enquanto cristãos batizados, a exercer a nossa missão, o nosso papel de leigos, nosso papel de leigas. Não desanimem jamais. Os caminhos do Senhor são caminhos difíceis, sim, mas nós precisamos às vezes assumir também as nossas cruzes, as dificuldades, os desafios e nunca desanimar, que todos nós somos destinados à glória. Porque às vezes a gente vê hoje, enquanto vocação, seja cristã, batismal ou sacerdotal, um desânimo muito grande e às vezes uma falta de motivação para exercer aquilo que Deus nos confia. Nunca desista, persista sempre, porque essa é a nossa missão, essa é a nossa identidade, seja para leigo e leiga, ou seja para sacerdote. Certinho, Padre, muito obrigado, foi um prazer conhecer o senhor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Taécio, e coloco aí à disposição do canal quando porventura precisar. Certinho. Gente, até mais, valeu!